Olá, viajantes do tempo, estamos aqui em mais um podcast para comentar sobre esse evento de games que chegou para ficar aqui no Brasil, que é a Gamescom Latam versão 2025. E eu trouxe hoje aqui o Marcel. E aí, Marcel, tudo bem? Fala, Sérgio, tudo bom? E com você? Tudo bem. E também o Lucas está aqui, o Lucas diretamente do Dragon Ball Z. Tudo bem, Lucas? E aí, pessoal, beleza? Viajantes do tempo. Na verdade, ele veio de Frontera. E ele já está pronto, né? Já está Frontera para falar aí sobre o evento. Ragnarok, Isso. Verdade. E preciso comentar aqui que a Gamescom Latam aconteceu agora, aí, né? Do dia 30 de abril até dia 4 de maio. A gente foi lá, a gente cobriu 3 dias do evento. A gente foi no primeiro dia, que era só para imprensa, e depois mais outros 2 dias. E agora a gente vai falar aqui, dar uma geral do que a gente achou, do que a gente viu lá no evento. E eu queria começar já falando que 3 dias para mim, acho que foi um pouco puxado, que eu tô com dor nas costas até hoje. É verdade. Hoje, dia 11/5. No último dia, o Lucas ficou deitado no chão, né? Ele precisou ali de atendimento médico, praticamente, e ficou lá para poder se restaurar a energia, e não restaurou ainda. Não, eu vou ter. O próximo evento eu já vou levar Voltaren na bolsa. Ah, tá. Mas você voltará. Voltará. Até lá você vai estar com mais saúde, mas vai ter curado essa coluna aí. E, não, assim... pois é, tem que continuar a academia, porque preciso fortalecer as costas, tá louco. É verdade. Bom, a gente testou vários jogos lá no evento e a gente vai comentar aqui sobre eles. Como o Marcel, ele foi com a gente só no último dia e ele testou lá comigo o Double Dragon Revival, a gente vai comentar aqui primeiro e depois disso a gente dá o que a gente achou, uma geral, né, sobre o evento aí. Eu testei primeiro com o Lucas e depois eu testei com o Marcel o jogo. E, assim, eu não tava dando muito nada, assim, pra esse jogo, sabe? Eu não tava esperando que fosse ser um jogo divertido, porque ele tinha um gráfico meio Play 3, assim, PlayStation 3, né? Ele tem um gráfico meio antiguinho. Mas é divertido o jogo, né? Ele tem, apesar do gráfico ser simples, em 3D, ele tem uma jogabilidade legal, e deu pra gente testar uma fase inteira lá no evento, né? O que você achou, Lucas? Eu achei legal, até porque tem especiais no jogo, né? Tem. Especial que pega a tela inteira. Que é bem legal. Bem o que você falou, eu não dava nada pro jogo. A gente jogou, né? Uma fase inteira. Matamos um chefe, não foi? Sim, sim. Lá você podia escolher. Parece que quando você escolhia o personagem, tinha uma tela com 3 partes. Você podia escolher o começo da fase, o meio da fase e ir direto pro chefe. Aí a gente começou do começo mesmo e foi até o fim. E o interessante é que, como é um jogo 3D, né? Você consegue correr para todos os lados. Então, diferente do que é o Double Dragon geralmente, ou que é os beat'em ups, nesse você não consegue só bater aqui ou para cá. Né? Você consegue bater para baixo, para cima, em diagonal, diagonal. Você consegue bater nos 8 lados, né? E aí fica bem mais dinâmico. Então fica bem mais interessante. E tinha coisas que a gente fazia várias vezes que a gente meio que fazia uma cooperação sem querer. Eu batia no cara, ele voava, você batia, ele voava e eu batia de novo. É verdade, tem muita opção de combo, né? Ele tá bem completo, assim. Eu lembro que esse não é o primeiro Double Dragon 3D. Teve o Double Dragon Neon, que saiu lá na época do PlayStation 3. Esse jogo, assim, quando eu comecei a jogar ele, eu achei ele meio lento. Depois eu fui acostumando e fui habilitando outros golpes e tal. Achei o jogo legal até. E esse novo, ele tá um pouco mais rápido, né? Quando eu joguei com o Lucas, eu peguei um dos irmãos Lee, né? Não sei se foi o Billy, se foi o Jimmy, ou se foi o Bimi, né? De acordo com aquele meme lá. E depois, quando eu joguei com o Marcel, eu joguei com o Ninja, o Hanzo. E tem uma boa diferença, assim, o Hanzo é muito rápido, né? Ele tem menos dano, mas ele sai correndo e tal, ele tem umas bomba ninja, assim, é bem interessante o personagem. E quando eu joguei com o Lucas, a gente terminou o jogo, né? A gente terminou a fase, mas com o Marcelo a gente não conseguiu terminar. Chegamos no chefe e acabamos morrendo. Então, Marcelo, o que você achou aí do jogo? Pô, eu gostei bastante esse formato beat up aí. Foi o formato que eu fui apresentado para os games, né? Então, para mim é muito nostálgico esse joguinho. E é bom que os caras sempre eles trazem esse formato para outros títulos, ou até mesmo para títulos antigos, né? Então,
Eu gostei porque para mim ele teve uma jogabilidade bem fluida, assim, como vocês disseram, né? Você não fica só limitado a cima, abaixo, direita, esquerda, não. Você tem a diagonal, onde você consegue aplicar os golpes. E hoje em dia também é a evolução dos jogos, né? Você consegue combar os golpezinhos junto com os outros para ter essa interação aí, para tornar mais fluido e mais gostoso o É, joguinho. a sua personagem, acho que você tava com a Mariana, não era? Isso, eu joguei com ela. Então ela tem tipo um especial que dá um furacão, e o ninja tem um furacão também, né? Então dá pra ficar petecando os inimigos, né? Conforme vai batendo. E o jogo ele tem um esquema lá, porque assim, você joga de dois, e se alguém morre a vida toda, o outro pode vir ajudar pra reviver, né? Quando eu joguei com o Marcel, a gente não conseguiu fazer isso. O chefe destroçou os dois, né? Mas quando eu joguei com o Lucas, a gente conseguiu usar o botão de reviver o amigo. Você tem que apertar o botão, ele tem um reloginho, né? Que demora um pouco para reviver. E mesmo que você não consiga completar o relógio, se você sai um pouco e volta, o relógio está pela metade. Ele vai diminuindo aos poucos, né? Então, quando a gente conseguiu completar o relógio, deu para reviver um personagem que morreu na hora do chefe. Para variar, era eu, né? Que tinha perdido. E aí, isso acaba ajudando, né? É mais um esquema para fazer o pessoal jogar mais em cooperativo, né? É por isso que é Revive, né? Sim. É por isso que estão revivendo os beat up, né? Esse é mais um. Agora, eu quero ver se o Street of Rage vai sair assim. Tomara, viu? Porque eu vi que eles estão dando um negócio muito 3D, assim. Porque esse daí você ainda bate pros lados e na diagonal. O Street of Rage parece que vai poder bater pra cima também. Tô meio com medo aí. Porque a SEGA já fez jogo de porrada de beat up em 3D mesmo, né? Que era aquele Die Hard e o Dynamite Cop, que era de Dreamcast. E era legal, mas era meio fraquinho, assim. Eu tenho um pouco de medo aí. Tomara que eles acertem, porque, sei lá, né? Fico um pé atrás. No geral, o jogo é bem gostoso assim, de jogar. Eu acho que vale a pena, não sei o valor dele, mas vale a pena assim, comprar e vai dar para se divertir bastante, né? Juntar pelo menos 2 ou 3 amigos aí. Ele tem personagens conhecidos, né? Os irmãos Jimmy, a Marianne, que é a namorada, que antigamente era raptada. Tem o Hanzo, que é o ninja. Tem as músicas também, que são aquelas lá do Double Dragon 1 remixadas, né? E aí tem muita nostalgia envolvida aí nesse jogo, né? E só falando rapidamente sobre a gente do lado desse jogo tinha lá aquele Hunter x Hunter. Isso, Né, eu ia falar sobre isso. ele parece muito com o Marvel vs Capcom 3, assim. Só que dos mesmos criadores, né? Só que o jogo, eu achei ele meio travado, eu não gostei não, achei meio o gráfico meio ultrapassado, cara de PlayStation 3, assim. Olha que interessante, eu também não gostei muito. Coloquei lá no Twitter que eu não tinha gostado tanto. Muita gente veio falar comigo que gostou, que jogou, acabou gostando. Mas eu acho que ele é mais assim. Vai ser um jogo muito focado nos fãs de Hunter x Hunter. Porque ele não passou pra gente, Sérgio, aquela sensação de luta dinâmica de Marvel vs Capcom, né? Ele era meio lento, né? Os combos eram muito. Não era travados, muito. O combo é esse e era pronto. Devagar, Parecia um jogo de luta de anime, daqueles da época do Play 2, que era mais limitado, assim. E aí, por exemplo, quem não conhece a obra acaba, né, meio que se afastando. Mas você tem os personagens principais de toda a franquia, tem o Netero, tem o Meruem como vilão, né? Você tem o Hisoka, que é o mais carismático da série, né? O vilão mais carismático. O Gon e o Killua, né? Que são os protagonistas. O Leório, o Kurapika, tá tudo lá. E aí você tem lá, tem até o líder da aranha. Então, tem os golpes de Nen, inclusive, acho que é esse o nome do jogo, né? Hunter x Hunter Nen não sei o que, não é? Nem Impact, isso. Nen Impact, que é o impacto do Nen. Ele tem o céu da Shopee lá, que eu esqueci o nome. Meruem. Isso, esse daí, tá vendo? É que eu não manjo do anime. Então, assim, tem bastante personagem, parece que vai entrar mais personagens nas DLCs. Tem os golpes principais dos personagens, né? Então, nisso tá bem interessante. Parece que vai ter mais roupas também que você vai conseguir pôr no personagem. Os especiais estão bem caracterizados com o anime, né?
Ó, tem até a Biscuit, por exemplo, que é a treina, que é mestre do Gon e do Killua. Então, assim, tem bastante personagem, tá interessante, tá representando bem o anime. Só que a gente achou a luta muito travada. E quem não conhece a série, quem não conhece a obra, vai se afastar um pouco, porque não vai ter aquela familiaridade, né? O gráfico ele tá meio simples também, porque o jogo vai sair pra Switch. Então ele não pode ser muito, né? Meu Deus do céu, assim. Então eles estão fazendo uma coisa mais com cara de Play 3 mesmo. Mas, assim, é 3 contra 3, né? E eu acho que o pessoal que curte o anime talvez vai gostar do jogo aí. Mas eu não achei ele tão fluido quanto um Marvel vs Capcom da vida aí. Não. Então, vamos falar então o que a gente achou, dar uma geral aí do evento, né? E aí eu vou deixar para o Marcel começar aí para ele dizer o que achou. Depois você fala, Lucas, e eu termino. Bem, em relação ao evento, eu me senti muito à vontade no evento ali, né? Porque, por mais que ele não seja ainda um evento mega, mega gigante, ele, para mim, ele pelo menos atendeu a minha expectativa no quesito, tipo, de conforto, de jogos, para ver, testar e até mesmo, como posso dizer, esse marketing, né, que eles fazem de jogos novos ou também resgatam jogos antigos, né? No geral, eu gostei bastante, tinha bastante espaço para você caminhar lá, e até mesmo nos dias cheios. Para mim foi bom o evento. Não? Ele tem assim. Tinha muito lugar para testar, os corredores eram largos, né? Então você tinha espaço para andar, né? E tinha tanto jogo grande como tinha jogo indie, né? Jogo brasileiro e tal. Eles realmente focam bastante em um pouco em cada coisa, né? E você, Lucas? Para todo mundo que a gente perguntou o que vocês estão achando do evento, todas as pessoas, incluindo o Marcel, disseram que o evento, inclusive, né, principalmente na quinta e no sábado, que estava muito lotado, apesar de estar lotado, não estava apertado. Sim, isso é bom. Estava lotado, mas a circulação estava extremamente tranquila. Todos os cosplays conseguiam circular tranquilamente, mesmo com os seus cosplays mais avantajados, sem estar esbarrando ninguém. Então, sobre espaço, nota 10. Chão inteiro do evento era de carpete, né? Então, cosplayers que precisavam andar descalço, ali ficaram tranquilos, né? Nessa parte de ambiente, nota 10. Eu não gostei muito da sala da imprensa. Eu sei que as salas são improvisadas, mas eu achei ela muito pequena, comparado com outros eventos. A gente não conseguiu gravar nada lá dentro, porque ela estava muito abarrotada. Então não dava para você ficar muito lá dentro. Então a gente entrava, pegava o que tinha que pegar, ou descansava um pouco e já logo saía para poder ir trabalhar de novo. E nem você via muita gente trabalhando lá. Tinha gente trabalhando lá, mas não era como nos outros lugares que o pessoal às vezes edita o vídeo todinho já e já manda na mesma hora, sabe? Você não tinha tanta gente assim, porque era pequena a sala de imprensa. O Cosplay Lounge estava grande, estava até maior que da sala de imprensa. O pessoal comentou bem sobre o Cosplay Lounge. A parte do Twitch estava grande também, né? Praças de alimentação muito bem espalhadas e localizadas. Preços, obviamente, que sempre caros de comida ali, né? Você realmente pensa em fazer um jejum quando está nesses eventos. Teve bastante cosplay, teve bastante estação para testar jogo, teve muito jogo indie para a gente jogar. Teve um jogo indie que o Sérgio não conseguiu jogar nos 3 dias, ele tentou. Teve, assim, muita coisa. Eu gostei do stand do Doom Dark Ages, ficou bem legal. Gostei do stand do Fortnite, o pessoal jogou Fortnite ele até cansar. Achei engraçado o stand da Gravity, que era metade Gunbound, metade Ragnarok. Apesar de que era uma coisa bem simples. Você entrava no Ragnarok, você fazia um jogo de Joaquim Pô com um NPC, ganhava lá o negocinho e podia tirar um prêmio lá na fonte de Frontera. Teve bastante coisa, deixa eu ver, teve o stand da Intel, teve da SanDisk,
teve os palcos principais, né, Sérgio, com business, etc. Teve até a apresentação do Coelho no sábado de manhã. Teve o palco de Battle Royale, teve campeonato de Mortal Kombat. Então, assim, o evento ele era vivo, né? O tempo inteiro o evento era vivo. Tinha muita coisa para todos os dias lá, né? Então, estava sempre acontecendo alguma coisa, um evento muito vivo. Conseguimos falar com bastante cosplay, conseguimos fazer várias coisas que a gente precisava fazer, conseguimos entrevistas que a gente nem pensava que ia conseguir. Então, nisso, o evento está de parabéns. Eu acho que o Omelete, né, que pegou o evento, daqui para frente é só melhorar. E aí eu não quero que um evento substitua outro, mas eu quero que esse evento agregue e seja mais um durante um ano, né? Certo. E você, Sérgio, o que achou do evento? Então, é isso que você falou, né? Ele tinha atração para todos os dias, né? Realmente tinha bastante coisa para ver lá. Não era só jogo grande, tinha jogo indie, tinha jogo nacional, né? Tem um pessoal que foi escolhido para estar lá, né? Que ganhou espaço para para mostrar os jogos lá. Tem um pessoal que pagou para ter o jogo indie exposto lá também. Teve algumas tretas que eu fiquei sabendo aí do pessoal que estava expondo o jogo. A gente teve. Mas dos jogos indie foi o que é a parte que mais chama atenção, porque acaba, né, incentivando aí o pessoal, os brasileiros, né, a criarem mais jogos. E não tinha só jogo brasileiro, tinha jogos de outros países, né? Tanto que a Gamescom Latam estava lá exposta também. Você comentou, né, da sala de imprensa que era muito pequena, né? Mas mesmo assim ainda tinha ali algum suporte, né? Tinha lugar para o pessoal poder ou escrever alguma coisa no notebook, postar alguma coisa. Também tinha lá a partezinha do fundo lá, onde o pessoal recebia alguma coisinha para comer e tal, para não passar o dia só trabalhando. E, bom, os cosplays, realmente tinha muito cosplayer, principalmente nos dias abertos para o público. E foram várias e várias palestras que aconteceram nos 2 palcos que tinha lá. Acho que eram 2 palcos. Então, tinha toda a informação no site para poder saber o que ia acontecer, que hora ia acontecer, né, para o pessoal não ficar perdido. O local lá parecia que era maior do que o que teve o ano passado, mas o número de atrações parecia que era o mesmo. Então, a gente tinha bastante. Os corredores eram largos e você não tinha problema para andar. É diferente tipo da BGS, quando é dia de fim de semana que é lotado, você parece que está na 25 de março, você não consegue andar, assim, fica aquele monte de gente se batendo, tentando andar naquele corredor abarrotado de gente, né? E nesse aí. Porque na BGS os stands são mais próximos. Sim, então, o corredor é menor lá, né? E tem muito corredor e é tudo muito um perto do outro, assim, muito curtinho. E fica difícil de andar. Nesse aí não, né? Tinha mais uma parte ali, tinha corredores grandes, tinha os lugares que tinha puff para o pessoal ficar sentado ou deitado, isso eu acho que ajuda bastante, né? Sim. Principalmente quem aí, né, já tem uma idade mais avançada que não aguenta ficar andando para lá e para cá. Mas tinha bastante chão para deitar. Quem estava com dor nas costas, quem passou 3 dias aí caminhando a fervo. Tinha bastante banheiro, porque tinha banheiro em todos os lados, né? Isso, é verdade. Tem todo canto tem banheiro lá. E também tem que lembrar que a Gamescom Latam não se preocupou em deixar atrativo só dentro. Tinha lá fora também, tinha um balão da equipe Rocket. Ah, é verdade. Do lado de fora também tinha uma coisa ou outra ali junto com os food trucks e tal. E do lado de dentro, no primeiro dia tinha uma área fechada para negócios ali que tinha umas cadeiras, mesas um pouco mais altas. Nos outros dias eles liberaram para o pessoal ir lá sentar também. Então você tinha vários lugares com cadeira e mesa perto da praça de alimentação, tinha aquela outra parte que eu comentei agora. E então, assim, dava para você aproveitar o evento, descansar um pouco, aproveitar mais um pouco, né? E isso aí é legal, uma coisa que tem que ter em todos os eventos. Eu acho que a BGS deveria melhorar nesse aspecto. E falando porque a BGS, qual que é o problema? Ela é enorme, né? Tem 2 ambientes diferentes, ok. Só que do jeito que eles deixam o layout do evento deles, né, Sérgio? Quando é dia de sábado, que sempre esgota ingresso, por exemplo, fica tão abarrotado de gente que você tem que andar assim, ó. E aí prejudica os cosplayers, que sempre tem cabelo, asa, rabo, entendeu?
acaba prejudicando o tráfico de pessoas, tem gente que não consegue. Ah, você viu que lá no BGS teve tal stand? Não, nem cheguei a ver. Sabe, você não tem uma circulação tão boa assim como teve na Gamescom. Da outra vez, o logo da Gamescom estava do lado de fora. Dessa vez, eles foram legais de colocar dentro da Gamescom o logo lá, o negócio para você tirar foto. Bem então, muita gente que estava trabalhando iniciava os seus vídeos ali, né? Ah, sim, tinha isso também, que virou um lugar para tirar foto ali, né? E uma coisa que compara assim com a BGS é que a BGS ela é muito inchada, ela tem um monte de stand de coisa nada a ver com videogame, assim, sabe? Tem, sei lá, SBT, umas coisas meio viagem na maionese. Na Gamescom tinha outras coisas, tipo, tinha Seara lá, né? Mas a Seara tinha um motivo. Você viu que eles trouxeram? Sim. Era Doom rodando na Air Fryer. Hã? Tinha Doom rodando na Air Fryer. Não, mas eu posso estar enganado, mas ela também é patrocinadora de alguma equipe. Eu posso estar enganado. Depois eu busco informação. Mas... deve ser patrocinadora de alguma equipe. E ela tinha aquele robozinho. Você podia fazer um pedido. Olha que interessante. Eu estou na Gamescom Latam e eu quero, sei lá, nuggets, um pacotinho de nuggets. Eu faço o pedido ali dentro, usando o aplicativo da Seara, e o robozinho vai até mim. E me entrega o nuggets pronto. Então, é o tipo drone, né? Mas... era um robozinho andando, né? Isso assim, mostra que na Gamescom a gente tá tendo mais game do que coisas aleatórias. Apesar que tinha muita lojinha de coisa de peça de computador, tinha aquelas lojinhas que tem todos os eventos, não importa do que seja, que vende coisas do Japão, de cultura pop, isso lá, obviamente, tinha. Mas porque eu acho que o que faltou, assim, o que eles podem melhorar nos próximos eventos, talvez seja dar um foco ainda maior nos indies, né, na produção nacional, e também colocar, como eu posso dizer, talvez mais estações para o pessoal testar os jogos, né, e também dar um jeito de marketear mais esses jogos, sabe, porque o pessoal vai lá, eles querem ir nos stands dos jogos famosos, de Fortnite, do Ragnarok e tal, e acaba porque os indies só tem escrito assim o nome do jogo. Acaba ficando em segundo plano para o pessoal que vai no evento, né? Eu acho que tinha que, apesar de quando você entra, você já dá de cara com jogos indies, talvez tinha que, sei lá, ter uns pôsteres maiores, fazer uma coisa grande mesmo. Mas de qualquer forma, a área indie lá do Gamescom é muito melhor que a área indie lá da BGS, que é um corredorzinho lá no fim, lá no fundo, lá escondido. Nossa, a área indie da BGS é uma tristeza. Parece que você tá numa feirinha, assim. É apertadinho demais, né? O que a gente tem que reclamar, que eu acho que foi uma sacanagem mesmo, apesar a Nintendo, eu acho a Nintendo assim, ela tem o stand da Nintendo que eu acho que é o mesmo que ela usa em todo lugar, porque é o mesmo stand na BGS, na Gamescom, é o mesmo todo ano, do mesmo formato, com o mesmo negócio, parece que é sempre o mesmo. E outra coisa, o evento foi agora em maio, né? O último dia começou no dia 30 de abril, mas começou em maio, oficial para todo mundo. Maio, mês que vem, ou seja, quando o evento acabou, dia 4, nós vamos 29 dias depois, dia 5, 31 dias depois, dia 5 de junho, lança o Switch 2. Faltou o Switch 2 lá no evento, lá, né? É complicado. A Nintendo tá meio... Eu não tava lá, porque era um momento assim, era esse o momento. Foi tão ridículo, porque ela montou um stand à toa, com jogos que todo mundo já conhece, nenhum único lançamento, porque não tem... podia ter o Metroid Prime lá, né? O 4. Pra testar, exato. Não lançou. Então, Lucas, não dá para colocar jogos que não lançaram ainda. Até dá, mas vamos dizer, não dá. Ok, podia pelo menos ter colocado o último jogo lançado, o Xenoblade, o primeiro, que foi feito o Chronicle, né? Sim. Não lançaram agora? Podia ter pelo menos colocado esse jogo lá. Podia ter pelo menos ter colocado o Mario Party Jamboree. Nem isso tinha. Talvez esse Xenoblade seja um pouco mais difícil de testar num evento, porque é um RPG que você precisa fazer um tutorial de 3 horas para entender como joga. Fase lá, sei lá. Mas assim,
Não tinha nada de Switch 2. O que, não, aliás, tinha. Fala para ele, Sérgio, o que tinha do Switch 2? Tinha um papel de parede do Switch 2 e tinha um telão que às vezes passava um trailer, mas depois acabou virando o telão do Just Dance, né? Só isso. É complicado porque tá para lançar o jogo e tá todo mundo assustado com o preço, né? Seria uma boa oportunidade de mostrar para o povo aí como que é o jogo, como vai ser o console, porque assim, não é como se o Switch ninguém tivesse testado. Teve gente que já foi convidado para ir aos Estados Unidos para testar, e também tá tendo testes em alguns lugares, assim, em outros países aí, que estão levando para o público testar mesmo, sabe? Então, e ali era o público. Aqui seria o público brasileiro, né? Que já que eles estão traduzindo o jogo, dublando o jogo, né? Estão começando a fazer isso, né? Acho que seria uma ótima oportunidade aí de marketear o jogo aqui. Mas sabe o que eu acho? Acho que eles ficaram com medo de zicar o aparelho. Porque na outra Gamescom, o aparelho que apareceu lá foi o Zenix, né? E ele foi meio que, né? Deu um probleminha. Eu ia falar isso agora. Qual stand que tinha na outra Gamescom que nem deu as caras? Tectoy. Porque não tem muito o que mostrar, né? Mas a gente comenta daqui a pouco sobre o Zenix, né? Mas assim, só para saber, tem algo que você queira comentar mais, Marcelo, sobre o evento? Sobre os cosplays, sobre... Então, não, só para frisar nesse ponto positivo, parte dos cosplay, né, como vocês falaram, era bem visual, porque eu acho que é um marketing, né, tava bem visual, porque como não estava abarrotado, você conseguia ver mais os cosplays, tanto andando, vagando, conversando com alguns deles, falaram que realmente como vocês já disseram, eles tinham um bom espaço para eles, principalmente eles precisavam fazer alguma manutenção na fantasia deles, né? Eles tinham como ir lá e arrumar ou consertar, eles tinham todo esse suporte para os cosplay. Eu acho que para mim, eu só queria frisar mais nesse ponto positivo, porque o cosplay é um marketing também, é o que chama também as pessoas para o evento também, se você, de um modo geral. É verdade. O que não faltava cosplay lá, né? No último dia que a gente foi, tava lotado. Tinha tudo quanto é tipo de cosplay lá, né? Tanto lá de fora como lá de dentro. E eu acho que o pessoal é o pessoal mais dedicado aí, né? Que vai nos eventos. São os cosplayers que eles não são pagos, né? Eles até compram o ingresso e eles acabam sendo uma atração a mais, assim, né, que chama muita atenção do evento, né? Tinha mais cosplayers esse ano que ano passado. Sim, bem mais, bem mais. Então, agradecer aí o Marcel por participar, para falar aí da parte, né, do terceiro dia que ele foi lá. E agora a gente vai comentar, vai falar sobre os jogos que eu testei com o Lucas nos outros dias. Então, tem algo mais que você queira comentar, Marcel? Antes de... Não, seria só isso mesmo. Mas eu não quero que o Marcel vá embora, porque o próximo jogo eu tenho muita coisa a falar com o Marcel. O quê? Ragnarok. Mas ele não quer jogar, ele não testou lá no evento. Ele não quer jogar, ele não tem poder de querer. Não, mas eu vou comentar algumas coisas com ele. Quer ficar aí, Marcel, então, para falar do Ragnarok? Tá bom, eu falo do Ragnarok. Então pode falar, Lucas. Bom, aí depois nós fomos pro stand da Gravity, né? E da Gravity, não é da Level Up. Gravity mesmo. Coreana. Tão coreana que tinha um coreano lá dentro. Tá vendo? Caramba, ele tava dançando Gangnam Style? Não. Ele tava vendo dorama no celular, assim? Não. Mas então ele tava lá tentando resolver as coisas. Tá. Bom, aí como eu falei, né? Você tinha o stand da Gravity, você jogava um joguinho, conseguia pegar um negócio na Praça de Frontera, mas por que tava o Ragnarok ali? E o Gumball, de coisas tão antigas? Porque eles estão relançando esses jogos. Eu vou explicar melhor. O servidor BR ou da Level Up ainda existe, mas eles vão lançar um servidor próprio, da própria Gravity. Vai se chamar Ragnarok Online Latino América. Ou seja, o pessoal está chamando de Rola. Você sabia dessa, Marcelo? Rola? Ragnarok Online Latino América. Então, eles estão lançando, e é o seguinte, Marcelo, eu falei com
com uma das moças lá, que é o head chef lá da parte da Gravity. Ela me explicou o seguinte, Marcelo. O servidor, ele é um servidor em nuvem. Então, ele é um servidor potente que ele vai aguentar o quanto eles quiserem que aguente. Você entendeu o que ela quer dizer? Se ela quiser que o servidor aguente 100 mil pessoas, ele vai aguentar. 1 milhão, 10 milhões, 20 milhões, ele vai aguentar. Então, é um servidor que eles estão prometendo com ping muito baixo para se jogar. Seja no Brasil, seja na Argentina, seja no Chile, ou seja no Uruguai. Entendeu? Vai ter Pong também ou só ping? Só ping. Tá. Outra coisa, eles vão começar o servidor, Marcelo, logo após a Transclass. Quando vai começar o episódio da terceira classe. Uhum. Então, quem iniciar o servidor vai estar com o servidor desde o começo, né? Você vai conseguir chegar até o 99, vai rebornar, vai pegar o 99 de novo lá, o da Transclass, e vai virar a terceira classe, ok? Então, para quem não conhece, por exemplo, eu vou fazer um priest, um clérigo. Eu pego o 99, aí eu vou para dar o reborn, que é renascer, volto para o level 1 de aprendiz, aí eu viro o High Acolyte, né? Depois eu viro High Priest de novo. Aí quando eu pegar 99 pela segunda vez, eu consigo virar a terceira classe e vai até o level 160. Outra coisa, prometeram também um ótimo suporte para qualquer tipo de problema que você tenha no jogo, bug, etc. Vai ter GMs ativos. E ela também explicou que você pode comprar em pesos argentinos, as coisas, os adornos, né? Em pesos argentinos, em Pix brasileiro, em qualquer coisa. Porém, o que ela não falou? Ela falou alguma coisa de comprar cash via Oxo, pelo que eu entendi. Eu nem imaginava que tinha alguma coisa a ver com aquela rede de Não tem nada a ver, não. É uma outra coisa, é um outro meio de pagamento do Uruguai. É porque o Oxo, ele é mexicano, né? Não sei se você sabe. Mexicano, ela falou que não é. então. Ela falou, será que agora, a pessoa não sei, comprar? será que eu vou chegar na Oxo e vou falar, oi, eu gostaria de um Dropping Cat, por favor. Tem um suco de poringue aí? Agora, tem uma coisa que ela não falou, e aí é uma polêmica bem interessante sobre o Ragnarok, que quando o Marcel ouvir, ele vai ficar revoltado. Nós vamos ter, em julho, Ragnarok Orquestra, que vai ter um evento sobre uma orquestra tocando as músicas do Ragnarok. Tudo bem, Marcel? Vai estar cheio de bardo, assim. Tudo bem, são músicas muito bonitas, clássicas, como todo oriental faz. Músicas bonitas, clássicas e perfeitas. Só tem um pequeno problema. Neste evento, serão sorteadas, ou seja, alguém vai receber 3 cartas de MVP. Boitatá, Kiel e Faraó. Isso significa que um servidor que vai ter uns 2 meses de existência vai possuir 3 MVP card. Muita gente vai sair na frente, mas quem tem dinheiro vai também conseguir essas cartas. Tá, é um servidor que se o pessoal colocar muita fé, Sérgio, o cara ganha um Kiel card, certo? Ele chega ali para vender e fala, eu troco um Kiel card por um HB20 0km. Caramba! Não é caramba, é ok. E tá ok o preço. Aí que sim. isso? Uns 87 mil reais. Nossa, caramba. E vão dar, assim, a carta. Esse é o problema. Entendi. Porque são cartas de MVP que um servidor que cresça naturalmente levaria 2 anos para conseguir matar esses monstros. Entendeu? É que como eu não joguei, eu fico boiando um pouco, mas eu acho que deve ser alguma coisa complicada aí. Mas será que eles não pensaram? Será que já não está tudo maquinado, pensado para fazer alguma coisa diferente? Eu sei que a revolta foi grande, que durante a Gamescom, o Ragnarok Online, o Gravity Latam, estava perdendo uma média de 50 mil seguidores por dia. Instagram? O negócio foi tão grande que o coreano teve que fazer lá uma declaração ao vivo lá depois
sobre essas cartas MVP, explicar o que aconteceu. Foi tão absurdo que um dos prêmios, Marcel, que você podia tirar naquela fonte com a bolinha, era uma Golden Tiff Bug. Que era uma Golden Tiff Bug não original, mas era uma Golden Tiff Bug que funcionava por 15 dias. Se eu pegar isso, eu não peguei, eu peguei uma pelúcia do Deviling. Mas se eu tirasse essa Golden Tiff Bug e eu ativasse no meu personagem e eu tivesse essa Golden Tiff Bug por 15 dias, pro Sérgio que não sabe, um personagem que equipa essa Golden Tiff Bug no escudo, Sérgio, eu fico imune a qualquer magia do jogo. Caramba. Só isso. Entendeu? Então, são cartas muito apelativas para você estar colocando logo no começo, né? E outra coisa que eu perguntei para a moça da Alemanha, o seguinte, a loja de cash vai ter coisas que vai me deixar pay to win ou não? E ela prometeu, não sei se ela vai cumprir, mas ela prometeu somente cosméticos. Somente. Aí sim. Porque se fizer isso, eu vou caixar e caixando eu consigo, sei lá, um equipamento mais 12. Você entendeu, Marcelo? Uhum. A diferença é que eu vou sair em cima dos outros é muito grande. E para o Sérgio que não sabe, o Ragnarok ele é baseado em duas coisas muito importantes. MVP Rush e o Oi. São as duas coisas que é a base do jogo. O Oi é a guerra do Imperium, que é a guerra de guildas para conquistar os castelos, que acontece uma vez por semana. E o MVP Rush são guildas que se correm e se programam e se organizam para matar MVPs, para ter o monopólio desses MVPs. O negócio pode chegar a ser tão organizado, Sérgio, que uma pessoa é mais ou menos assim. Uma pessoa coordena 200 pessoas, essas 200 pessoas elas vão ter horário de acordar, dormir e jogar, para que elas tenham tantos equipamentos, estejam em tais níveis, com tais classes, para que aquele MVP que ele spawna, tem o Maya Purple spawna no Anti-Hell na terça-feira às 4h15 da manhã. Então, quando for 4 horas da manhã, já vai estar toda a guilda lá, esperando ele acordar, aparecer para todo mundo matar. Em ações coordenadas, entendeu? Não entendi nada, mas é isso aí. É uma coisa muito complexa. O pessoal de Ragnarok é o pessoal de outro mundo. Eu sei, você vivia lá dentro, né? Então, é o pessoal meio bitolado. Não, Sim. então, Mas, assim, o Ragnarok ele tem uma comunidade grande ainda, mas é um jogo antigo, a gente está falando de um jogo antigo, tem pessoas igual o Lucas que jogariam freneticamente, como ele está falando, mas ainda assim é um jogo antigo. Eu não acho que ele vai... O Lucas está muito no hype, a gente sabe, mas eu não acho que ele vai chegar a explodir, assim, sabe? Eu também acho. Ela falou assim, tem muita coisa que atualizou para deixar o jogo mais friendly para quem está chegando. Porque se o jogo fosse igual ao original, Sérgio, era um jogo onde uma pessoa ia jogar 8 horas por dia e ia levar pelo menos um ano para ela ficar forte. Então, eu não joguei, mas tinha cara já teve esse pré-registro aí, que você conseguia jogar por um tempo, tinha o cara já pegando o nível 99 para fazer depois o Reborn já, nesses tipo, poucos dias aí que o jogo ficou ativo, sabe? Exatamente, já tinha gente pegando 99 em poucos dias. Para pegar 99 em poucos dias, a pessoa ela realmente não pode parar nem um minuto, nem para dormir, nem para comer. E tinha coisas, por exemplo, graças a Deus isso não vai acontecer de novo, porque ela prometeu um episódio por mês, Marcelo, até a gente alcançar a Coreia. Vai começar logo após logo no começo da terceira classe, vai ter uma atualização por mês até alcançar a Coreia. Quando alcançar a Coreia, ela prometeu o seguinte: teve uma atualização na Coreia, uma semana depois já está no Brasil. Era uma coisa que não acontecia, Sérgio, entendeu? Uma coisa boa. É porque ela disse também que a Coreia é tipo um lugar de teste, um laboratório lá. Então, tem coisa que eles têm que lançar lá primeiro para ver se vai dar certo para depois passar para o resto do mundo. Não é uma, sabe, tipo, eles precisam de lugar para testar realmente e por isso que tem esse atraso aí, né? Exatamente. Quando tinha o Bro,
o atraso era tão absurdo que era algo de 2, 3 anos para chegar uma atualização. Lançava na Coreia, levava 3 anos para chegar no Brasil. Aí é muito. Não sei se o Marcel chegou a ver. Você lembra, Marcel, quando teve o Brasil Ragnarok Online? E ele era tão atrasado que não tinha as classes novas. Não tinha, tipo, monge, bardo, crusader. Você lembra disso? Lembro sim. E aí você viu um monte de Swordman 99, Arqueiro 99, Acolyte 99, você lembra? Que eram pessoas esperando chegar a classe deles. Uhum. Sim. Era bem engraçado isso. Não vai acontecer de novo. Aí, o que acontece? Tem alguns truques que você pode fazer para acelerar. Já que está nesse episódio, eu, no caso, vou fazer um bardo, quem está vendo esse vídeo e conhece Ragnarok sabe o que eu vou fazer. Eu vou, assim que eu pegar um certo nível, eu vou lá para Embrush ficar matando girassol que não se mexe. Tem uma planta, Sérgio, que ela ataca se você chegar perto. E ela dá muita experiência. Só que o arqueiro atira de longe. E a planta não se mexe, porque ela está plantada. Ela sai de um cano verde ou não? Não, ela fica parada e não se mexe. No chão. Essa eu não gosto. É um girassol. Se você chegar perto, o girassol bate, mas se você atira de longe, ele não se mexe. Aí os arqueiros acabam upando lá até o 99. Entendi. A planta que eu conheço não é essa. Entendeu? Aí é onde eu vou pegar a barra do 99 ali. Mas é interessante, prometeram muita coisa, prometeram muita estabilidade. Eu fiquei meio chateado com essas MVP cards. Mas se a pessoa não tá ligado em nada disso, só vai jogar para se divertir, então o que os outros fazem não afeta ela, né, Marcelo? Não, sim, a gente também não pode esquecer que também é um jogo pay to win, né? Porque você consegue comprar coisas. Então, é isso que eu perguntei. É pay to win? Ela falou, vamos evitar. Mas não tem como não ser, sabe? Porque o cara vai querer sair na frente. É isso que incentiva o cara a gastar dinheiro, a dar dinheiro para a empresa. Se, por exemplo, na loja vender Elunium enriquecido, pronto, acabou, é pay to win. Só de vender Elunium enriquecido. E você acha que não? Porque ele consegue fazer um mais 12 sem quebrar. Entendeu? Né, Sérgio? Deve ser, eu não entendo nada. A gente vai jogar. Beleza, deixa eu ver aí. Você jogava de quê? Eu jogava de feiticeiro arcano. Aí, ó, já é. Eu chego perto do Marcelo e começo. Aí o Marcelo fica matando tudo e eu só fico tocando. É isso. Então tá Se bom. cuida, Marcelo. Valeu, senhores. Obrigado. Valeu. Então vamos comentar os jogos que a gente testou lá no evento, que os indies que estavam lá dispostos, né? Muitos deles não foram lançados ainda. Tinha alguns que não dá nem para testar na internet ainda, não tem tipo na Steam, assim, não tem demo. Só tava lá no evento mesmo. E o primeiro jogo que a gente testou foi o Hopping Bananas Adventure, né? Aliás, eu não testei, foi o Lucas que testou. O Hopping é da empresa Lizard Mountain. Olha só, é isso aí. E tem um QR Code aí na tela, que eu acho que é para acessar o jogo na internet, para saber informações. Para você colocar na wishlist. Isso mesmo. Né? Hopping é a seguinte história. Nós temos esse coelho aqui e ele está com fome. E não é o do Japão, isso aí. Não, é só um coelho normal. Certo. Ele está com fome. E pede para a mãe dele buscar maçãs. Então, ela tem que sair e derrotar inimigos e coletar maçãs. Conforme ela coleta todas as maçãs daquele nível, ela vai para o nível seguinte. Então, é um jogo de níveis, sabe, Sérgio? Pum, 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 né? E por que o jogo se chama Hopping? Hopping de pulo, né? Porque é o seguinte, o coelho, ele pula de uma coisa para outra, por exemplo. Ele pula para um toco de árvore, do toco de árvore ele pula para o inimigo. Ele derrota o inimigo, desse ele já pode pular para outro inimigo e depois para outro toco de árvore. Uhum. A ideia do jogo é o seguinte, você só tem um único comando, que é o pulo, e o direcional. Conforme você emenda muitos pulos, ele vai ganhando muita velocidade. Se você emendar 10, 20, 30, 40, 50, 60 pulos seguidos, ele pega muita velocidade. Então, os criadores, eles falaram assim,
como eu posso extrapolar essa única mecânica do jogo. Então eles pegam essa única mecânica e levam ao nível extremo. O pixel art, ele é um pixel art... como é que eu vou explicar? Não é aquele pixel art complexo. Ele é um pixel art simples, mas de fácil reconhecimento. Olha aqui, ó, por exemplo. Se você pegar esse aqui, ó, você consegue fazer ele no Excel, né, Sérgio? 2Dzão o negócio, né? Bem legal. Entendeu? Os pixels são grandes na tela, né? Você consegue ver certinho. Era isso que eu ia falar. E ele é bem interessante, eu joguei, né? E eu acho que é um jogo simples, mas de passatempo rápido. Eu não joguei, eu vi você jogando lá esse jogo. Ele parece interessante, eu não testei ainda, né? E ele tem essa estética aí é boa porque facilita para lançar ele para muitas plataformas, né? Ele não é um jogo, não é um gráfico muito avançado, né? E eu queria ter visto mais a parte de como estão os sons, as músicas, porque lá não deu para. Eu acho que tinha até um headset para testar, mas como eu não joguei também. O som simples, né? E música simples, nada muito. E aí depois o Sérgio ele saiu, né? Foi no stand de trás e ele foi jogar o Lunar Radio Taxi. E uma coisa interessante é que a designer gráfico do Hopin também trabalhou como designer gráfico no jogo do Lunar Radio Taxi, não foi isso? Isso, ela foi lá e te deu um adesivo, né? Isso, exatamente, né? Ela veio falar com a gente, ó, eu também participei da criação desse jogo. Então, o que a gente vê muito do pessoal de indie é que eles estão trabalhando mesmo, sabe? Sim, verdade. Estão colocando o coração e a alma nos projetos. E aí me fala um pouco sobre o Lunar Radio Taxis, Sérgio, você que jogou. Então, esse aí, ele é do Sonho Coletivo, né? A gente falou lá com a desenvolvedora Talboni, que estava explicando sobre o jogo. O que é o jogo? Ele é um jogo de corrida com drift, mas ele é um jogo de ritmo também. Então você escolhe um dos personagens lá, cada personagem, acho que são 4 personagens, se eu não me engano, e cada um tem um carro que é diferente, a forma de lutar. E depois você escolhia, tinha 2 músicas disponíveis, né? Uma mais fácil, uma mais difícil. A ideia do jogo imagina quando você está jogando Guitar Hero, por exemplo, que fica caindo aquelas notas e você tem que apertar os botões. Esse jogo é tipo um jogo de corrida que você é como se fosse um carro passando por aquelas notas que iriam cair. Só que em vez de ser só uma coisa reta, é tubular, porque aí você consegue correr e fazer drift sem sair da pista. Porque você está fazendo drift, o carro vai girando naquele tubo. Né? O Sérgio comentou até que parecia a fase bônus do Sonic. Nesse estilo mais ou menos. Só que aí o que você tem que fazer como é um jogo de ritmo, de música, o que acontece é que acabam vindo obstáculos e eles estão no ritmo da música. Você tem que tirar a fininha de cada obstáculo sem encostar neles, porque é mais ou menos assim a pista, né? Isso. Tem vários obstáculos que vêm vindo no ritmo da música e o que você tem que fazer é tirar fina desses objetos, né, desses obstáculos. Se você bater neles, você perde ponto, então você não pode encostar, você tem que passar perto, e conforme você vai passando, você vai acumulando pontos. E aí tem um botão de drift, que é o que faz o carro começar a deslizar de lado. Você perde um pouco de mobilidade para um lado, ganha para o outro, porque está fazendo drift. E tem obstáculos que eles são um pouco mais altos, e quando você solta o botão de drift, o carro pula. Então, os que são altos, você passa por baixo, fazendo drift, e os obstáculos que vêm por baixo, você solta o botão, o carro pula, e aí você também marca ponto, né? E se você começa a bater muito, aí o carro, você perde lá a vida e acaba não completando a música. E o estilo da música que o jogo tem é um funk meio eletrônico, assim, são músicas brasileiras, né? Então você, assim, a primeira fase eu tentei, eu fui um pouco mais longe, a segunda não dá, que é muito mais difícil. E uma coisa que eu notei, assim, o pessoal que está desenvolvendo o jogo, geralmente acontece isso, né? Eles estão tão acostumados com a mecânica do jogo que eles não percebem o quão complexo é aquilo que eles inventaram. Então, quando uma pessoa que nunca jogou vai tentar jogar, ela fica meio perdida, assim, para entender, né, o que está se passando. E o jogo lá eu achei ele um pouco difícil.
tem que jogar bastante para entender. Mas os produtores disseram lá que eles estão desenvolvendo uma fase tutorial para o pessoal sacar melhor como é a jogabilidade, que ela é meio complexa mesmo, né? Você tá dirigindo no ritmo da música, é uma coisa bem difícil, assim. É isso. E o visual dos personagens me lembrou muito aquele jogo do Dreamcast. Como é que ele chama, Sérgio? O Jet Set? Radio? Exatamente. Porque ele tem um gráfico meio cel shading e é simples, né? Ele não é muito, ele tem baixo polígono, assim, né? Os bonecos são meio quadradões, assim, mas é agradável. O jogo é bonito, é agradável. Ele roda em bastante fluência, assim, acho que são 60 FPS. E eu tô curioso para testar o jogo quando lançar aí, quando tiver uma versão mais aprimorada aí, né? Quando sair a versão final. E acho que é isso. Tá certo. Bom, vou falar do próximo jogo? O próximo jogo é o Shard Squad, né? Isso aí você testou e quase teve um ataque epilético quando tava jogando, né? O negócio é o seguinte, eu jogo muito, tenho muitas horas no Vampire Survivor. Eu tenho mais de 100 horas lá no Vampire Survivor. E o que o Shard Squad fizeram? Eles fizeram um jogo basicamente como o Vampire Survivor, só que com animais, né? Tudo em pixel art, né? E aí você vai escolher animais aqui, ó. Então aqui, ó, o Shard Squad. Você vai escolher animais. E aí você vai começar lá a sua jogatina. O interessante é porque se chama Squad de esquadrão. É porque conforme você vai evoluindo, vai subindo os níveis do personagem, você vai escolhendo outros para te ajudarem. Então, por exemplo, eu comecei com uma galinha que atirava fogo, e daqui a pouco eu consegui pegar um tubarão que me ajuda jogando água. Ou eu pego uma gata elétrica, ou um guaxinim. Vocês entenderam? É nesse sentido. E é bem interessante, eles até me deram esse bonequinho aqui, ó. De bronze. Adorado. De ouro. Né, eu gostei pra caramba, ficou bem legal. Então a gente jogou bastante. Eu joguei, né, até completar a fase. Né, me deram um chaveiro também, que tem um personagemzinho elétrico. Então você vai, é muito bem colorido, o pixel art é muito bem feito, ele é mais complexo do que o Vampire Survivor. É como se o Vampire Survivor fosse um jogo do Nintendinho 8 bits e esse jogo fosse do Super Nintendo, entendeu, Sérgio? Sim, diferença. O gráfico é a quantidade de cores, né? Do gráfico. Isso, muito mais. A movimentação do pixel art é bem interessante. Você viu o fogo aparecia e saía, parecia que tinha 60 mil sprites, sabe? Nossa, tem hora que vem um monte de coisa em cima de você, né? Realmente. Isso. Foi bem difícil, gostei bastante, né? Os caras disseram que eu joguei bem, né? Falou que poucas pessoas terminaram, não foi, Sérgio? Então, ele é bem interessante, bem legal. Quando sair, espero que seja um sucesso. Quem é fã de Vampire Survivor vai ter que jogar esse, é obrigatório. Quem é fã de Pokémon, né? Também, porque tem os bichinhos, né? E, inclusive, tem uma lore entre eles. Como acontece no Vampire Survivor, eu posso pegar uma arma e outra arma. Quando eu evoluo elas no máximo, ela cria uma terceira arma que deixa mais potente. Por exemplo, você tem uma Apple, você tem uma Pen. Apple Pen. Né? E no Shard Squad, você tem animais que tem uma lore esse jogo, né? E eles têm uma afinidade um com o outro. Então, por exemplo, o Tanuki é namorado da gatinha elétrica. Se eu pegar os dois, eu vou ter um efeito extra. Isso é bacana. Isso aí, esse estilo de jogo que eles estão chamando é Bullet Heaven, né? Porque você não está desviando do tiro, você está dando tiro, né? Isso, né? Bullet Heaven. Exatamente. E bem interessante, porque ele é quase assim... quase um... De que você forma a sua equipe, você tem que pensar no que você vai escolher, entendeu? Sim. Porque quando você evolui, você pode escolher num bichinho novo, ou você pode escolher melhorar a sua defesa. Então tem muito isso, muito por decisões, né? E não são cenários gerados aleatoriamente. Ele disse lá, o produtor, que são fases, né, que vai ter o jogo mesmo, né? Exatamente, igual no Vampire Survivor, né? Vai ter começo, meio e fim, não é uma coisa que fica girando para sempre. Eles pegaram a ideia do Vampire Survivor e melhoraram 100%. Tomara que dê certo esse jogo aí, ele tá muito interessante mesmo. Ele tem um gráfico de jogo de DS, assim, quando era 2D, sabe?
Nossa, falou tudo. E o próximo jogo que a gente viu foi o Onicura, né? O Onicura foi o jogo que tava rodando lá, eu queria jogar e não deu certo. Eles estavam até fazendo porque assim, o jogo, a demo, é um jogo 2D de ação. Ele tem os elementos ali meio Dark Souls, e o gráfico tem essa cara aí de Super Nintendo, Game Boy Advance, até um pouco menos colorido até. E aí ele tem aquela temática japonesa, você tá com um personagem lá que tem uma espada e tal, e tem que enfrentar uns demônios japoneses lá, estilo Japão antigo, assim. E aí o que tinha que fazer? Você tinha que derrotar 3 chefes super difíceis em 15 minutos que você ganhava a chave do jogo. Então tava lotando de gente lá para tentar conseguir ganhar, e muita gente não tava conseguindo. Quando a gente chegou lá, tinha uma menina que tava jogando uma meia hora mais ou menos. Eu tava esperando ela terminar de jogar para eu poder jogar. E ela não acabou. Aí nesse meio tempo a gente entrevistou o cara, né? A gente entrevistou o cara que tá, o produtor do jogo, e acabou a entrevista, ela tava lá jogando ainda, né? Aí eu falei, depois outro dia eu testo, não tem problema. E não conseguimos testar. Não consegui testar, mas esse tem demo na internet, acho que tem na Steam. O Shark Squad também. Tem o demo na Steam, pode baixar lá. Ah, tá vendo? Aí, beleza. Então, peraí, deixa eu pegar aqui, ó. Cadê o cartão? Vem cá. Cadê? Aqui, ó. Eu também tenho cartãozinho, ó. Unicura. E tá aqui o QR Code aqui, ó. Tem que focar esse QR Code, hein? Tá desfocado, mas tudo bem. Onicura, é fácil de achar. Onicura, não sei como fala. Mas esse é um jogo que eu falei que depois ia testar, não tive tempo ainda, que foi muito corrido essa semana. Mas depois a gente joga o demo, né, Sérgio? Vou jogar demo quando der pra testar. Mas o jogo eu achei interessante. Ele tem a animação é bonita, né? Ele tem poucas cores, mas a animação é bonita, dos ataques, dos chefes e tal. É um jogo 2D, ele é bem a sua praia. Deu para ver que funcionou, porque no primeiro dia, para a imprensa, era 15 minutos para matar os 3 chefes. Não estava dando certo. Aí no segundo dia em diante, eles aumentaram para 17 minutos para ver se alguém conseguia passar ali, né? Podia colocar 25 e ainda ia continuar. Parece que não é muito fácil, porque ele tem aquela coisa de desvia, aí você toma uma porrada, quase morre, aquela coisa de Souls-like da vida, né? Tipo Blasphemous, né? Tipo isso. Mas quando der eu vou testar mais sobre isso. Beleza. E isso aí encerrou lá o primeiro dia que a gente foi, porque no segundo dia a gente foi lá para fazer uma entrevista, mas acabou acontecendo um problema aí, né? Vou até comentar já antes de falar sobre a entrevista em si, que a gente está trocando de equipamento. Aí eu fui com uma câmera nova e eu tive problema com o cartão, né? Cartão micro SD não funciona de jeito na câmera, perdi a entrevista, mas tem umas imagens que eu consegui recuperar do arquivo que está com problema. Então, vai ficar passando na tela umas imagens aí da entrevista, umas fotos. Eu só quero dizer uma coisa, foi a melhor entrevista que eu já fiz. O Ed da Tectoy falou que foi a melhor entrevista que ele já deu e não temos isso registrado. Mas tá tudo na mente do Lucas e agora ele vai contar para você, tintim por tintim, tudo que o Ed falou. Porque o Sérgio nem ouviu a entrevista. Não consegui ouvir que tá muito barulho, mas enfim. Tá bom. Lucas, diga aí o que você está sabendo sobre o Eu peguei o Ed, a gente marcou essa entrevista com o Ed lá da Tectoy, todo mundo conhece, né? Não é o Ed Gordo do Tekken. O que acontece? O Pedro Caixa saiu da Tectoy e tem toda essa polêmica, essa treta em volta dos Zinix. O Zinix saiu com um preço absurdo, realmente absurdo. Ele saiu com um preço de 2.700. Eles disseram que era o preço de lançamento, que depois vai ficar o preço normal de 3.300, só que nunca ficou. Ou seja, 2.700 era o preço normal. E estava com desconto durante a Gamescom. Só que o Zenix Lite, ele é muito fraco. Ele é muito fraco. Ele é tão fraco que o Mano Jobs tentou rodar o Skyrim nele e primeiro ele não conseguiu. Estava muito travado. Depois ele fez uma vários de ajustes e aí conseguiu rodar perto de 30 FPS. Skyrim, que roda bem no Switch. Então, ele é, sim, um aparelho bem fraco. Entendeu? A pessoa que vai comprar vai lá focar em indie. Vai focar em Game Pass. Entendeu? Vai focar em transmitir a imagem do seu PS5 ou PS4 para lá pelo Remote Play.
É isso que ele vai focar, entendeu? E se vai trabalhar com Word, Excel, PowerPoint e internet. Ou Não vai também editar, não em vai editar emuladores, né? emuladores mais fraquinhos. De Não vai Super colocar um emulador de Nintendo, Play 1. PS2, não. Já tentaram, não roda. Ali roda emulador assim de Nintendo 64, um pouco de Dreamcast para baixo. Mas isso, Sérgio, aqueles Game Stick faz. Sim, que é bem mais em conta, né? Você entendeu? Então, para mim, foi um produto fracasso. Pra Tectoy também não foi lá grande coisa, porque, Não. né, a gente viu que não vendeu muito bem, assim. Né? Aí eu falei sobre isso, o Ed falou que era complicado, realmente, taxas, preço, imposto, Brasil é um cu. Posso falar cu no podcast? Pode, fala cobre da tabela periódica. Exatamente, é o cobre. É um cobre. Então, Brasil é um cobre. O negócio é que a gente também falou um pouco sobre os Linux Pro. Os Linux Pro, por outro lado, já é uma máquina bem melhor. Ele vem com uma Ryzen 7. Olha só. Né? Então, aliás, eu vou até pegar aqui as especificações dos Linux Pro. E perguntando se ia lançar. Falou que ia lançar. Provavelmente vai vir ali entre 5 e 6 mil reais. O que é um valor muito alto, né, Sérgio? Para se colocar num produto. Porém, lembra também que vai ser um computador que você vai conseguir. Ele falou que ele rodou tranquilamente tanto o Canvas quanto o Sony Vegas sem problema nenhum, entendeu? Photoshop brincando, tudo bem. O Ed, ele tava com os Nix Pro lá, né? O dele. Ele tava com os Linux Pro dele. Então ele falou que é uma Ryzen 7 6800, tem 16 de RAM, né? E além disso, ele vem com Wi-Fi 6, Bluetooth 5, ou seja, ele não tem placa de vídeo. Ele vai ter que usar a placa de vídeo Vega que está na Ryzen 7. Então se você pegar na internet, no YouTube, Sérgio, e colocar teste de jogos com a Ryzen 7, você vai ver pessoas jogando o GTA V tranquilamente, vai ver o pessoal jogando Call of Duty Warzone tranquilamente, Fortnite brincando, League of Legends tranquilo, ok? Vai rodar aí emulador de PlayStation 2 tranquilo. Tudo isso vai rodar muito bem, entendeu? Vai rodar jogos de médio a baixo porte, né? O AAA de 2020 para baixo, tranquilo. Então, ok, já é uma máquina mais potente. Mas vê aí, notebooks só com uma Ryzen 7. É mais barato. Esse é o problema, né? Ele tá mais caro que o Switch 2, né? Exatamente. E é complicado. E o Switch 2 o pessoal já tá reclamando que tá caro pra caramba. Exatamente. Né? Eu fiz uma compra que valeu muito a pena. O Sérgio me deu um mês de Game Pass e eu comecei a jogar Game Pass. Aí eu joguei Oblivion, que eu gostei muito. Joguei o Forza, que eu comecei a gostar bastante. Joguei o Indiana Jones, que eu gostei muito. Falei, 3 jogos que eu joguei, 3 jogos que eu gostei bastante. Aí eu fui lá e coloquei para renovar minha assinatura, sabe? Que é R$60 por mês. Coloquei para ficar renovando. Game Pass é ótimo. Eu jogo no meu computador, eu jogo na hora. Só que olha aí, o Oblivion, no meu computador, eu tive que colocar no mínimo resolução 720 para poder rodar. E o meu PC, ele tem um i7 de nona geração e uma 2060. Não é um PC ruim. Ainda assim, tive que jogar no mínimo. E quando eu jogava na TV, às vezes, quando você vai jogar em horário de pico, Sérgio, fica 40 minutos de espera. Não dá. Esse modo de nuvem não tá dando mais. Quando lançou, você esperava, 5, 10 minutos. Agora, não, mas não tem servidor suficiente pro pessoal. Se eu for jogar meio-dia, Sérgio, ele nem tem fila. Meio-dia não tem fila. Depende do horário, mas então, o pessoal tá mais em casa à noite, depois do trabalho, fim de semana. Aí não tem como. Aí eu falei, não, beleza, eu vou atrás de um Xbox Series S. E aí eu consegui comprar um por 1.990. Comprei um. Ou seja, é um valor muito baixo do que um Linux Lite. Muito mais abaixo. Coloquei lá, fui jogar o Oblivion, porque eu pude instalar, e aí eu jogo a hora que eu quiser, né? Não tem fila quando você instala. Sim, verdade. O Oblivion jogando em gráfico alto. Falei, caramba! Aí o Sérgio me passou a conta dele, eu comecei a jogar o Assassin's Creed Shadows, gráfico alto.
Falei, meu Deus, esse Series S faz milagre. Faz milagre, por isso Nesse que... preço faz milagre. E isso é porque ele subiu de preço. Teve uma época que ele era 1.700, não era, Sérgio? Ele era mais barato. O preço dele sugerido era 2.000 e alguma coisa, 2.500, sei lá. Agora ele tá em 3.000 e alguma coisa. Né? Você pagou quanto no seu? Eu paguei 2.200, mas foi lá em 2021. E naquela época ainda tinha o Series X para comprar aqui no Brasil, mas a Microsoft falou: lá o pessoal já está comprando bastante desse aqui, vamos deixar mais caro, o mais barato de produzir, e o outro a gente nem fabrica mais lá, nem vende mais, né? Então já não tem mais o X para comprar por aqui, né? Então a gente tem que ficar com esse que é um pouco mais fraco, mas ele aguenta uns jogos aí, viu? Ele suporta. Aguenta. E teve umas coisas que eu coloquei uma outra conta minha antiga, que essa minha conta é antiga. E eu falei, nossa, eu tinha jogo comprado. Eu consegui pegar o Limbo, que eu comprei no Xbox 360. E tá lá para baixar. Baixei e joguei. Agora, a parte boa do Xbox é essa, né? Você tem jogos lá no primeiro que você consegue baixar ainda. É uma retrocompatibilidade que não existe em nenhum outro aparelho. Nesse nível não existe em nenhum outro. Eu vou dar um exemplo. Eu comprei Scott Pilgrim no PS3. Cadê ele? Tá no PS3. Então. Que eu não tenho mais. E agora? Vou fazer o quê? É verdade. Cadê meu Scott Pilgrim? Eu quero ele, eu paguei. Mas e os Zinix? O Zinix é um ótimo aparelho. O Pro, ok. Preço inviável. Lite, péssimo aparelho, preço inviável. Esse é o problema. O ruim é que, assim, a Tectoy está trazendo muitos produtos lá da China e tal, aqueles caixa de som, ou controle de videogame, ou mesmo aqueles, eles trouxeram daqueles tipo videogame que liga direto na TV, eles estão trazendo muito produto de lá, e só que eles acabam trazendo inicialmente num preço meio alto. Aí, conforme vai vendendo ou não vai vendendo, eles acabam baixando o preço, né? Tipo aquele controle tipo, estilo Mega Drive, que eu comprei um deles, que quando lançou foi muito caro. Aí, quando eu peguei, ele tava tipo R$90. Foi baixando o preço. Assim, não é um aparelho... A gente pegou nele, né? A construção do aparelho é ótima. Não, o aparelho não é ruim. É que tem esse problema deles lançarem muito caro no início e depois irem baixando o preço. Eu não sei se o Zinix vai baixar o preço também, né? Eu sei que foi essa linha, assim, né? Eles lançaram vários aparelhos mais simples, aí falaram, agora vamos lançar um PC portátil, né? Eu te falo uma coisa, o Zinix Lite a 1.800 e o Zinix Pro a 3.000 vendia que nem água. É que parece que eles queriam lançar, eu não sei se é só marketing, eles falaram que eles queriam lançar o Zinix e depois publicar jogos também pro aparelho, né? E fazer uma lojinha própria. Publicar eles já descartaram. Aí a gente não sabe se será só marketing que estavam falando ou se queriam mesmo fazer. Aí eles tentaram dar uma abordagem diferente, mas no fim das contas é um aparelho trazido da China, né, com o logo da Tectoy, e a gente não sabe se vai vender bem ou não. Mas eu espero que o Pro consiga atrair mais gente aí, porque eu tive a impressão que o Lite não bombou tanto assim. Quase não teve venda. Se o Pro tiver um preço competitivo, ele pode vender. Ele pode se tornar o Steam Deck do Brasil. Tem algo mais que você quer comentar do Zinix? Não, acho que é isso. O que eu quero comentar, na verdade, é que o Sérgio, ele entrevistou o Silence, né, Sérgio? Isso, a gente já tinha falado com ele ano passado no Anime Friends, que também foi lá no mesmo lugar. Distrito AMB. Agora a gente falou com ele de novo. Ele comentou as novidades aí da Team Liquid, mas eu não vou estender aqui, eu só quero dizer que tem uma entrevista que vai estar aí no canal, vai estar no site também. Então vocês acessem lá para saber tudo que ele comentou. Mas a entrevista foi legal. E essa aí não deu problema no cartão. Sorte, né? Então, agora eu já estou, né, com um cartão aí SD, que não é micro SD e não dá problema na minha câmera, né? Então a gente não vai ter mais esse problema aí. Então, aliás, lá voltem a fazer cartões SD, tá? Tem o mundo bastante. Não vive de micro SD. A SanDisk mesmo faz cartão SD, é o que eu estou usando aqui, e eu tenho que agradecer o pessoal da SNK, que o ano passado gravou a gameplay que a gente fez do jogo Fatal Fury, né? Eles deram pra gente, e o cartão que eles deram pra gente é o que eu estou usando na câmera, porque ele é um cartão SD, e ele é de alta velocidade, e não dá problema, olha.
Valeu aí, pessoal da SNK. SNK, sempre bom. Tão boa que até mandou o jogo pra gente. Mandou o jogo também. E a review já tá no site, pode ir lá ver. Exatamente. Eu critiquei tudo e eu fiz aquela bíblia, né, que eu sempre faço, falando dos jogos que eu testo lá, porque eu não consigo escrever pouco. Como não tem limite de caractere, né, eu vou escrevendo, depois eu tenho que revisar tudo e fica gigante, mas tá lá, tintim por tintim, o que eu achei do jogo. Só para terminar sobre a Team Liquid, uma coisa que a gente admira sobre eles é que eles realmente sabem emplacar uma marca. Sim. E aí depois a gente foi até a NVIDIA, né, Sérgio? Isso, aí você conversou com o pessoal da NVIDIA para saber mais, né, sobre as placas de vídeo. Aí eu falei com o Rafael dos Santos, que estava representando a NVIDIA aqui no evento. Eu perguntei sobre o GeForce Now. Perguntou agora, né? Não. GeForce Now. Isso aí. Não acho um serviço tão legal assim. Para quem não sabe, o que é o GeForce Now? É meio caro. Ele é o mesmo preço do Game Pass, ok? Só que ele não te dá jogo nenhum. Então o que ele faz? Ele pega os jogos que você já comprou lá da Steam e deixa você transmitir esses jogos como se fosse um Game Pass pro meu celular, pro minha TV, pro meu notebook fraquinho. Eu faço, por exemplo, comprei o Doom na Steam. Ele vai rodar o Doom lá no servidor da NVIDIA e eu vou ficar jogando aqui no meu celular. Só que eu tenho que comprar o jogo Doom. Isso não me vem na cabeça. Eu tenho que comprar o jogo Doom, pagar os 300 e pouco do jogo Doom e depois pagar R$60 por mês para a NVIDIA só para ela rodar o meu jogo Doom no servidor dela. Não faz sentido, até porque você consegue já usar o Steam Link, né, para jogar os jogos no celular, na TV. Porque se for isso, eu pego o meu PC potente, que aí eu não vou usar o servidor da NVIDIA. Eu vou usar o meu PC potente, para o meu PC potente rodar o jogo, e no Steam Link ele mandar para o meu Xenix, por exemplo, para o meu celular com aquele controle que o Sérgio está me emprestando dele, para o meu notebook, para minha TV. Aí eu uso o Steam Link. Eu não preciso pagar um GeForce Now. É uma coisa que, assim, eu sei que é tipo um serviço de... É tipo o Netflix dos games, só que você não tem acesso a um catálogo quando você assina. Você tem que comprar o jogo. Como é quase na Amazon. Você paga a Amazon e alguns filmes você tem que pagar mais. Então, mas só que na Amazon você tem um catálogo mínimo ali que você consegue acessar, né? E nem isso você tem na GeForce Now. Não tem. Aí eu acho meio complicado. Aí eu não sei se está dando certo para eles, não sei se eles estão tendo dinheiro, estão tendo lucro com isso. Mas vamos falar sobre placas, que é aí que eles fazem dinheiro. Aí trouxeram uma Founders Edition para a gente ver, mas só para ver, porque não vendem Founders Edition no Brasil. A NVIDIA nunca vendeu uma Founders Edition no Brasil e provavelmente nunca vai vender uma Founders Edition no Brasil. E aí ela falou, bom, aí o que nós estamos trazendo? Nada, porque quem traz são os nossos parceiros. Foi assim que ele falou. Porque não é a NVIDIA que traz. Ele disse que não está trazendo nada. 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 E você quer torta de que nada? Põe o Chaves aqui nesse corte. Não. E aí o que acontece? Então quem traz é a EVGA, a MSI, a Galac, entendeu? A Zotac. Caramba, até o chocolate branco. E você sabia que a Galac, toda a placa de vídeo delas é branca? Aí, tá vendo? É isso aí. É branco, todas as placas de vídeo da Galac é branco. Interligado o negócio. Todas as placas de vídeo da Zotac tem o ventilador laranja, transparente. Todas as placas de vídeo da EVGA são chumbo. É verdade. São características das marcas. Né? E todas as placas de vídeo da MSI são uma porcaria. Eita, nós. Tá bom. Brincadeira, tô brincando. Mas voltando aqui. Então eles falaram que eles têm a série 50, né? Estão trazendo para o Brasil através de parceiros. O stand deles estava mais para mostrar sobre o Doom Dark Ages, né? Montaram um PC sobre o Doom Dark Ages. Eles personalizaram uma placa de vídeo, uma 5090, com garras e dentes, mostrando o Doom Dark Ages. Então foi bem legal, foi bem informativo. A gente ficou sabendo um pouco mais sobre o GeForce Now. Não gostamos muito do serviço. E é isso. Foi a nossa aventura em toda a Gamescom. Fora isso, a gente entrevistou cosplay. Isso, no último dia a gente foi com a equipe inteira, né? Tava eu, o Lucas, o Marcel e a Nara.
A gente entrevistou uns cosplayers que estavam andando por ali para saber o que eles estavam achando do evento, para comentar sobre o cosplay que eles fizeram. Eu fui assaltado, né? E pelo pessoal do GTA. Exatamente. É mentira, tá? Eu não fui, mas acessa aí o vídeo. Não, o pessoal estava muito bem, muito bem. Fizeram bem o papel deles, né? É isso que eu falo, que o cosplay não é só botar a roupa, você tem que interpretar o personagem. Então, se você vai entrevistar o pessoal do GTA San Andreas, da equipe dos... Ih, agora eu esqueci. Grove Street. É Groove ou é Bala? É Groove, né? Grove. Os balas são os roxos inimigos. Eles são os da Grove Street. Grove Street, mano. É isso aí. Então, né, se você vai falar com eles, você corre sério risco de ser assaltado, né? Então tava lá o CJ, tava o Big Smoke, tava toda a turma. E tava todo mundo nervoso, porque na verdade eles não estavam nervosos com o preço do GTA 6, nem com o adiamento, porque eles vão roubar o jogo, né? Então não tem problema. Mas enfim, a gente entrevistou os cosplayers, a gente deu uma volta no evento. Eu entrevistei um ótimo Boba Fett. Sim, você perguntou por que chamam ele de Fett se ele é tão magrinho. Tô brincando. E o vídeo vai estar aí no canal para vocês verem também, para saberem mais sobre isso. E tem uma coisa que eu ia comentar lá com o Marcel, eu acabei esquecendo. Quando eu tava dando com ele, no último dia do evento, quase a gente indo embora, o segurança parou a gente e ele falou que não podia andar no evento com tripé, mesmo que você fosse imprensa e estivesse usando o tripé para filmar a entrevista, que tipo é uma coisa que você precisa. Eu não entendi quem inventou essa regra esquisita, né? E sei lá, eu acho que o evento devia arrumar essa regra meio besta aí, porque não faz sentido, né? Imagina que eu tô indo sozinho no evento, né? Eu tenho que filmar uma entrevista com alguém, a câmera, a filmadora, ela não vai flutuar, né? Ela não vai ficar, ela não tem asa, não é um drone, né? O segurança não vai segurar a câmera para mim. Sim, e teve até uma hora que a gente estava entrevistando, que eu estava entrevistando o Boba Fett, você estava filmando, e o Marcel e a Nara estavam do lado. Um segurança falou para eles que a gente não podia ficar ali porque estava tapando a visão dele de uma outra coisa. Uma coisa muito sem noção, né? Eu não sei. Dá a impressão que ou o pessoal estava mal informado, eu não sei, eu sei que não faz sentido esse tipo de... né? Porque se assim, você preenche lá o formulário, né? Credenciamento de imprensa, o que você pretende fazer? Ele coloca lá, reportagem, entrevista. Se você vai fazer entrevista e tá sozinho, né? O segurança não vai segurar a câmera para você. Então é uma coisa que não faz sentido, né? Eu não sei se tem que instruir melhor o pessoal que está no evento ou se tem que melhorar essas regras aí, né? Tanto que o cara que parou a gente, ele falou que eles estavam tomando os tripés e colocando no KX. Tipo, né? Parece que a imprensa sei lá, tá cometendo algum crime, né? De fazer entrevista no evento. Eu achei meio estranho isso. Mas, né, é mais um ponto aí. O jornalista está entrevistando, prendam-no! Não pode, né? Parem as máquinas, né? Tipo, uma coisa assim. Mas tomara que consertem isso aí para a próxima Gamescom. Porque, no fim das contas, eu acho que o evento foi bom, né? Para o público que foi lá. E tem algo a mais, Lucas, que você queira falar aí sobre Não. É isso mesmo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do podcast. Até o próximo podcast que a gente vai fazer. Tem muito vídeo para lançar ainda. Eu ainda não consegui editar. Eu tive uma semana corrida. Eu vou ter outra semana corrida, mas vou postar aos poucos. Então vai aparecer tudo aí no canal. E tomara que eu consiga passar dessa outra gripe que eu peguei agora. Eu tô começando a ficar gripado. Mas vai melhorar e os vídeos vão sair no canal. Então valeu, Lucas, aí pela sua participação aí no podcast. Obrigado, gente. Agradeço o Marcel também, que saiu lá no começo do podcast. E a gente se vê no próximo podcast aqui no 88 Milhas.